O eu sou que tanto falam não é algo distante de você. Não é uma frase bonita, não é apenas um versículo e talvez nem seja da forma que muita gente interpreta. Teve um dia em que eu entendi isso de verdade. Eu tinha acabado de levar minhas filhas, para a escola. A mente estava cheia, mil pensamentos, preocupações, aquela sensação de estar vivendo no automático, como se a vida estivesse acelerada demais e eu só estivesse tentando acompanhar. Aí quando eu cheguei em casa, eu estacionei o carro, desliguei e fiquei ali. Eu não peguei o celular, não entrei correndo, eu não pensei em nada. E aí por alguns segundos eu simplesmente saí. Assim, eu não sei explicar de outra forma. Era como se a Jaqueline, cheia de preocupações, tivesse silenciada. E só sobrasse apenas a consciência observando. As árvores balançando, os barulhos da vizinhança, o vento, os sons distantes, tudo acontecendo. E eu estava apenas observando, sem passado, sem futuro, sem medo, sem personagem, sem necessidade de controlar nada, só presente, só agora. E foi naquele instante que eu senti algo muito profundo, o verdadeiro significado do eu sou. Na Bíblia, quando Deus diz eu sou, muitas pessoas interpretam apenas como uma figura externa. Mas Neville Goddard fala no livro Despertar da Consciência, ele traz uma visão completamente diferente. Ele diz que o eu sou é a própria consciência dentro de nós, a presença, a existência antes dos rótulos. Antes do eu sou ansiosa, do eu sou pobre, do eu sou incapaz, do eu sou fracassada, existe apenas o eu sou, puro, vivo, presente. E quando eu vivia aquele momento dentro do carro, eu entendi. Nós passamos tanto tempo preso na mente que esquecemos da consciência que está observando a mente. E aí isso me lembrou muito também do Poder do Agora, do livro de Eckhart Tolle, porque Eckhart Tolle fala exatamente sobre isso, que o sofrimento quase sempre nasce quando estamos presos no passado ou ansiosos pelo futuro. Mas no agora, a mente perde a força. No agora, existe paz. E talvez seja por isso que tanta gente busca respostas espirituais sem perceber que a experiência mais profunda pode acontecer no silêncio de um carro estacionado, numa manhã comum, sem música, sem ritual, sem ninguém perceber. Porque o despertar da consciência não chega sempre como um trovão espiritual cinematográfico. Às vezes ele chega baixinho, como o vento mexendo as árvores. E naquele dia, por menos de 1 minuto, não eram meus problemas, não eram minhas preocupações, não eram as minhas dores. Eu era apenas consciência. Eu sou. Quanto mais eu comecei a estudar isso, mais eu percebi que a Bíblia talvez esteja falando de consciência muito mais do que imaginamos. Que nem quando Moisés pergunta a Deus: quem direi que me enviou? A resposta é: eu sou o que sou. E isso é profundo demais, porque Deus não responde com um nome comum, não responde com um título, não responde dizendo eu sou um personagem. Ele responde com existência, com presença, como se dissesse a consciência que existe simplesmente é. Talvez o ponto mais profundo esteja justamente aí. O eu sou vem antes de qualquer identidade. Antes da profissão, antes da dor, antes do trauma, antes do medo, antes da história que você conta sobre si mesmo. Existe uma presença viva dentro de você observando tudo. E Neville Goddard falava muito sobre isso em Despertar da Consciência. Ele dizia que aquilo que você afirma depois do eu sou começa a moldar sua realidade, porque o eu sou seria a maior força criadora.
Então, quando alguém vive repetindo, eu sou azarado, eu sou insuficiente, eu sou ansioso, eu sou um fracasso, a própria consciência começa a aceitar aquilo como identidade. Talvez seja por isso que tantas pessoas estejam sofrendo sem perceber que vivem hipnotizadas pelas próprias afirmações internas. E Neville Goddard praticamente tenta acordar a pessoa para lembrar que você não é apenas o personagem, você é a consciência por trás dele. E quando você entende isso, alguma coisa muda. Por menor que seja, muda. Porque você começa a perceber que pensamentos vêm, mas você está observando os pensamentos. As emoções vêm, mas você está observando as emoções. O medo vem, mas existe algo em você assim assistindo tudo isso acontecer. E é exatamente aí que o poder do agora entra ainda mais profundo, que Eckhart Tolle fala muito sobre o ego. Essa voz mental que comenta tudo o tempo inteiro, que revive o passado, que cria medo do futuro, que transforma a mente numa rádio ligada 24 horas por dia. E a maioria das pessoas acredita que é essa voz, mas não é. Porque se você consegue observar os pensamentos, quem observa não pode ser o pensamento. Existe uma consciência por trás da mente. Existe um silêncio por trás do barulho. E talvez seja isso que tantas tradições espirituais tentam explicar há milhares de anos usando palavras diferentes. O agora não é só um conceito bonito. O agora é o único lugar onde a vida realmente existe. O passado é memória, o futuro é imaginação. Mas a vida, a consciência, o eu sou, só pode ser sentido no presente. E uma coisa muito curiosa é que eu também estou lendo o livro de Bashar em português e várias ideias deste livro também fazem muito sentido junto com tudo isso que eu falei. Principalmente sobre frequência, consciência e a forma como nossa realidade parece responder ao nosso estado interno. É impressionante como os livros são tão diferentes e acabam chegando a pontos parecidos. Todos falam de presença, de consciência, de identidade, de energia, de estado interno. Parece que todos estão tentando apontar a mesma direção, mas aí é usado linguagens diferentes. E o mais interessante sobre o livro de Bashar, em português, é que ele fala muito sobre estado de ser, sobre frequência, sobre como a realidade externa responde diretamente ao estado interno que estamos sustentando. E aí, quando eu vivi aquele momento dentro do carro, foi como se eu tivesse saído completamente da frequência do medo, da preocupação e da pressa. Eu não estava tentando manifestar nada. Eu não estava fazendo técnica, não estava meditando. Eu não estava buscando experiência espiritual nenhuma. Eu apenas estava presente. E talvez seja exatamente isso que tantas pessoas passam anos tentando alcançar sem perceber. Um estado onde a mente para de controlar tudo. Bashar fala muito sobre seguir a excitação natural da alma, mas também sobre a importância da presença. Porque quando você está totalmente presente, você para de lutar contra a realidade. E foi exatamente assim que eu me senti. Sem resistência, sem esforço, sem aquela sensação mental de preciso resolver minha vida inteira agora. Só consciência, só existência. E aí o mais curioso é que naquele momento eu não senti euforia espiritual. Não senti algo mágico de filme. Era algo absurdamente simples, mas tão profundo que parecia mais real do que a própria rotina. Como se eu tivesse acordado por alguns segundos, aí depois voltado de novo para o personagem da vida cotidiana. E talvez seja isso que tantas pessoas chamam de despertar da consciência. E sinceramente,
Depois daquele dia dentro do carro, eu nunca mais consegui olhar para o eu sou da mesma forma. Porque naquele silêncio, por alguns segundos, eu senti algo que palavras não conseguem explicar completamente. Uma paz sem motivo, uma presença sem esforço. Como se a vida simplesmente estivesse acontecendo e eu finalmente tivesse parado de brigar com ela. Mas aí então, o barulho do caminhão da coleta de lixo passou na rua e foi como se tudo voltasse de uma vez. Voltou tudo de uma vez. Os pensamentos, as preocupações, a sensação do eu, o automático, a mente falando novamente. E o mais estranho é que eu tentei voltar para aquele estado. Na mesma hora, eu tentei voltar. Fiquei parada ali tentando sentir aquilo de novo. Tentando voltar para aquele silêncio, para aquela presença, para aquele estado de pura consciência. Mas eu não consegui. Parecia que por alguns segundos uma porta tinha se aberto e depois simplesmente se fechou de novo. Bateu e fechou. E aí desde aquele dia eu sinto uma vontade muito profunda de viver aquilo tudo de novo, de viver aquilo outra vez. Só que por mais tempo, né? Porque foi muito rápido. Senti aquela paz novamente, sabe? Aquela ausência de peso mental, aquela sensação de existir sem esforço. Mas eu percebi uma coisa que, assim, não é algo que eu consigo controlar. Não ainda. Talvez porque quanto mais tentamos forçar o agora, mais a mente interfere. Talvez o verdadeiro estado de presença aconteça justamente quando paramos de tentar. E talvez seja isso que tantos mestres espirituais tentam ensinar. A consciência não pode ser fabricada pela mente. Ela só pode ser percebida quando a mente silencia. E talvez o maior medo do ego seja justamente esse silêncio. Porque quando você realmente entra no presente, você percebe que existe algo em você muito maior do que a mente barulhenta que fala sem parar dentro da cabeça. Talvez seja isso que tantas pessoas nunca conseguem sentir paz. Porque estão vivendo em tudo, menos no agora. E o mais curioso é que o agora sempre esteve aqui, esperando a gente voltar. Então, se esse vídeo falou com você de alguma forma, comenta aqui, eu sou. E aí me diz se você já viveu um momento assim, parecido. Me conta uma sua experiência. E aí, se você quiser que eu traga conteúdo sobre o livro Baixar em Português 1 e as conexões que ele faz com a consciência, realidade e presença, deixa nos comentários também.